Ok, muito bom dia a todos. Hoje, 20 de setembro de 2025. Em nome do presidente do CTC, James Rezende Piton, eu dou as boas-vindas ao nosso amigo Almir Búfalo, que hoje vai nos fazer uma palestra Somos Lindas e Daí? E aconselho fazer direitinho, porque a Michelle está escutando a palestra, hein? Então, capricha aí, faz favor. Ela Almir, foi convocada. foi convocada, então capricha. Boa sorte, obrigado pela participação. Vamos lá. Bom dia a todos. Ó, queria agradecer mais uma vez aí ao convite do CTC. É a quinta vez que estão me convidando aqui. É um orgulho. Primeira vez foi em 2009, convite do Reinaldo, acho que era o presidente do CTC, que foi lá na sede dos Correios, lá na Francisco Glicério, presencial. 2009, faz um tempinho já, hein? Depois, 2017, 2018, a convite do Zé Carlos, que foi lá na Academia Campineira de Letras, que passou a ser lá a sede, né, do CTC. Em 2020, a convite do Zé também, só que já era virtual. E agora estamos aqui novamente com Somos Lindas e Daí. Agradecer especialmente ao James pelo convite agora, que é um cara que me ajuda demais nessa coleção. Vira e mexe, porque eu não sou muito de acessar os eBay da vida, e ele vira e mexe, manda mensaginha para mim, ó, tem esse, tem esse, tem aquele. E com isso aí a gente conseguiu passar de um quadro para dois quadros. Eu queria fazer essa apresentação em outubro, né, ó, mas sem dar spoiler aí, está acostumado a essa coleção, seria para outubro, mas em outubro nós vamos estar lá como comissário do Brasil lá no Peru e cai exatamente nessa data. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, tivemos que antecipar aí para poder estar apresentando isso. Essa coleção, das minhas 19 coleções montadas para a exposição, sendo que são 46 quadros montados para a exposição, 736 folhas montadas para a exposição. É um número bom aí. Essas 32 folhas são as que mais me apaixonam. É a que eu sou mais apaixonado. Por dois motivos, né? O primeiro, que ela foi montada simples e exclusivamente para homenagear a minha linda esposa Michele, que está me ouvindo aí. Sem pretensão nenhuma de expor, né? O intuito único e claro era homenagear minha esposa. E por mais um motivo, eu sou apaixonado por desenhos. Sempre gostei dos V-mails por causa dos desenhos. Então eu falei, pô, essa é sensacional, né? E que mais? Que mais? E a segunda causa é por causa dos desenhos. Vamos lá. O título. Somos Lindas e Daí? Esse título ele foi mudado agora a conselho de um renomado jurado Febraf aí, lá em BH. Ele falou: você precisa mudar o título. E esse daí é o que me apareceu. Antigamente o título era A Beleza Feminina nos Vermelhos, e por enquanto agora esse é o novo título. Por quê? Por que essa peça? Resolvi começar com essa peça. Por quê? A primeira é a que foi a primeira peça dessa coleção. É a primeira. Das 52 peças, essa foi a primeira que eu consegui. E depois eu vou contar para vocês como que foi. E a segunda é que o que mais surpreende do que a beleza feminina, né? Olha o oficial aqui, surpreso com a beleza da, da moça. E aqui tá, né, embaixo aqui, ó, Darling, who are you people? Por que todo mundo tá olhando para mim, né? Por que será? Então eu sou apaixonado
por essa peça. Vamos lá. Opa. Ih, Reinaldo, não está indo aqui, cara. Oi, Lara. Pode ser que está em muito alta definição e fica pesado, às vezes, para deslocar. Foi, aí. O histórico. Então, essa coleção começou em 17 de abril de 22, com uma, um pôster. O nosso grande amigo Evair, o mestre dos Vmeios aqui no Brasil, né, postou no grupo essa primeira peça. Na hora, eu já acionei ele, falei, tá para venda? Eu me apaixonei por essa peça. Ele muito safo, né, muito esperto, ele falou não só essa, como as outras três. Eu falei, pô, as quatro são minhas, né? Aí ele, para desmotivar ou não, ainda falou assim, não, era um lote de 6 peças e 2 já foi vendida, estão na Inglaterra. Aí bate aquela dor no coração, né? Que todo filatelista sente quando perde uma peça, né? Fala, pô, podia ter as 6, mas infelizmente é as 4 que a gente conseguiu. Mais uma coisa, então voltando a falar da filatelia em si, essa peça não só pelo motivo, né, do desenho, microfilmado, só que se vocês observarem aqui, ó, não tem o destino, a origem, nada. Ela foi microfilmada, mas ela não passou pelos formulários. Já já eu vou explicar mais sobre os formulários e a microfilmagem, mas ela não foi. Então, o que nós deduzimos aqui? Que pode ser que seja até uma prova de formulário, uma uma brincadeira lá dos oficiais que trabalhavam no Correio Militar, e foi feito isso. As outras 3 são da mesma forma. Tá? Então, elas não foram entregues, não foram, passaram pelos formulários antes, mas elas estão aqui microfilmadas. Por isso que eu achei interessantíssimo isso aqui. Tá? Voltando ao Evair, ele me vendeu as 4, e daí eu falei, pô, é demais isso. A intenção era, inicialmente, só fazer nesse padrão de mulheres nuas, assim. Mas é dificílimo achar os vermelhos desse tipo de desenho. Então eu falei, não, vamos seguir com a beleza feminina, né? E por que não? E nós saímos atrás aí dos desenhos femininos que os oficiais no campo de batalha representavam extremamente bem. Essa coleção ela foi apresentada na Expo, na 13ª Expo SPP, que foi lá na SPP, em 22. Ela foi para a Espanha no ano seguinte, em 23, na Exfiuna. Lá era competitiva, fez 67 pontos. Uma coleção simples, né? Não era. Mas eu achei razoável a pontuação. Depois, nos 35 anos aqui do CTC mesmo, que foi lá no Mackenzie, em 23, na primeira mostra filatélica na cidade judiciária em Campinas, que foi o ano passado, em pró, dando spoiler já, em pró do Outubro Rosa, e esse ano na Expo BH, em BH, na classe especial. Aqui já com 2 quadros. Aqui, ó, aqui na, deixa eu só colocar aqui no canto. Aqui na SPP, fui convidado para obliterar o carimbo lá e tudo mais. Ela aqui no fundo, bem discreta, no rosa. Era um rosa mais discreto que hoje. Tá meio carregado. Vão ter que ter um pouquinho de paciência aqui.
Olha lá. Ó, não vai nem vem. Esses computador velho que o povo tem, né? Melhor fechar e abrir de novo a apresentação. Deve ter travado tudo É. mesmo. Ih, Larama, agora não vai nem vem, olha lá. Espera aí, então. Tenta dar um, tenta dar um F5 em vez de fechar, ele recarrega. Espera aí. Ah, Qual depois, é? ó, tem Vamos uma lá. dica aqui, rapidinho, de computador que Olha lá. é meio Ah, quando... antigo. Se você tiver com muita coisa aberta, tipo página de internet aberta ou WhatsApp no computador, Ah, ele puxa muito, o WhatsApp principalmente puxa muita memória. espera aí, Se então. tiver WhatsApp no computador, recomendo você fechar. Vamos dar uma fechada. Pior que não tem nada aberto. Foi, não? Ô, Lara. Difícil, hein? Espera aí. Bom dia, galera. Almir, Bom dia, tenta, eu? tenta aí embaixo aí, onde tem essas porcentagens do tamanho aí lá à direita, nos modos de apresentação aí, embaixo, não, na apresentação do PowerPoint, isso. Onde Espera aí. tem, ao Ah, invés do último, e aí no caso você clica isso, no penúltimo agora. esse? Isso, isso. Vamos lá. Clicou? Sim, Lá embaixo, onde parece um livrinho aberto. isso. Vamos ver. Mas tá aparecendo. Ah, tá aparecendo para vocês. Espera aí. Isso. Vamos, ó, parece que. Vamos lá. Ó, grande Glauber. É, mais ou menos. É, agora parece que tá indo, hein? Bora, bora, bora. Isso. Expo, vou retornando. 13ª Expo SPP, aqui em Teruel. Peraí, que agora tá. Não tá. Ô, meu pai. Mas a apresentação tá cortando aqui, Glauber. Com setinhas de comando tocando para trás uma seta anterior aí. No seu teclado. Não retorna, não? Isso. Então, agora tá cortando, né? Ó, peraí. Não, para nós aqui está aparecendo Não, não. praticamente. Tá vendo aqui embaixo, ó. Tá cortando um pedaço. Ah, Bom, acho que não. Bom, vamos isso, embora. mas a última, no caso da última página que você mostrou, só está faltando. Ah, entendi. Você quer falar Entendeu? Tá cortando aqui embaixo, ó. o nome da exposição, no caso. Então, Isso. tente diminuir o tamanho da porcentagem aí na apresentação. Dê um Aí. ESC aí rapidinho, ESC. Ao invés de 60%, Ah, aqui, 50%. ó. Isso. 50 aí, sim. Isso, mas isso. Não ajudou muito. Mas vamos embora. Não acho que não. Depois as peças, o máximo que vai acontecer vai cortar um pedacinho o pé.
Você falando, pelo menos fica registrado já, ex-Fiona, não é isso? Aí, 2000. pronto. Vamos lá. Isso. Mas está A certo, ex- gente. É V-mail, só vai mostrar meio das peças. Boa. Aqui na Espanha, pelo jeito foi pelo que a gente viu nas fotos, eu não tive o prazer de comparecer, mas foi uma exposição grande. Aqui no grande CTC, os 35 anos, no Mackenzie, ela aqui, o carimbo, o burner, o, a exposição aqui. Aí aqui na cidade judiciária, o ano passado, o grande design aqui do nosso grande amigo e filatelista Renato Pregunzinho, que fez com todo o coração esse design, e mais 6 designs que a gente acabou votando por esse aqui. E, e toda a parte de design foi dele. Aqui a amostra, né, na parte de trás. Aqui foi dentro da cidade judiciária. Na parte de trás tem uma coleção sobre o câncer de mama, que estará exposta na Sampex no começo de outubro agora aí. E essa daqui, e aqui atrás tinha uns medalheiros com outras coleções. Aqui na Expo BH, né? O pessoal moendo a gangue filatélica aqui, ó, moendo o pobre do jurado aqui, reunido. A minha coleção com 2 quadros aqui, o carimbo, o, o brasão. E aqui é a coleção como está hoje, com 2 quadros, elas são 52 peças. Ela está narrada numa forma narrativa, né? Apesar de ser uma coleção tradicional, eu não tinha muito o que fazer, eu queria narrar os desenhos, então ela está com uma forma narrativa. E aqui, lá na BH, como estava na classe especial, eu solicitei a avaliação de um renomado jurado FEBRAF aí para dar uma opinião e dar uma avaliação, e eu fiquei satisfeitíssimo com a avaliação dele. Mas não vou contar para vocês, tá? E esse mesmo jurado, grande amigo, ele falou, Almir, quando você for numa exposição e ficar olhando para as coleções, você tem que entender o porquê das coisas. Por que aquela peça está lá? Por que ela está embaixo? Por que ela está em cima? E aqui, nessa coleção, é uma boa representação disso. O porquê das coisas. Primeiro, por que as folhas são rosa? Falei, Almir, você está querendo chocar, você está querendo não sei o quê. Não, não, ela tem um motivo. Elas são rosas porque é para homenagear e em prol da causa do Outubro Rosa, né? Considerando que são todas mulheres aí, apesar de o câncer de mama, o CA de mama dar nos homens também, mas a intenção era por causa do Outubro Rosa. E aqui, nessas apresentações, aqui na apresentação, tem alguns, como que eu vou dizer, alguns símbolos subliminares aqui. Alguém se arrisca aí? Algum tá fácil na apresentação. Ninguém? Almir, não entendi muito bem. Faço pergunta Vamos lá. novamente. Aqui, ó, tem nas 2 imagens aqui, na apresentação, na disposição das peças, tem alguns símbolos subliminares para homenagear também, além da folha rosa. Alguém consegue enxergar algum desenho na disposição das peças? Coração? Ah, menino, ó, tá vendo? Ah, Esse eu sou, eu estava sou, fácil. eu sou romântico. Ah, tá vendo? Esse estava fácil aí, ó. Um coração nas duas. Esse da esquerda um pouco mais torto, digamos assim, mas esse da direita está muito fácil. Tem mais um. Eu acho que esse vai ser um pouco mais complexo.
o símbolo, o símbolo do Outubro Rosa. Ninguém viu? Aqui, ó. Está aí. E tem mais um. Só que esse eu vou deixar para a criatividade de vocês. Seria o rosto de uma moça piscando. Aí acho que tem que ser muita criatividade já, né? Mas a intenção dessa disposição dessas peças na apresentação seria isso. Vamos lá. Agora a gente vai começar a apresentação aí, tá? V-meios. Cadê a mulher piscando? Eu não coloquei. Eu tenho depois na hora dos comentários eu ponho. Eu deixei para vocês. Tá bom, vai, ó. Aqui, ó. Aqui tá aí o cabelo, ó. Cabelo aqui, o cabelo aqui. Aqui um olho aberto, um olho fechado aqui, ó. O nariz e a boca. Pelo amor de Deus. Eu falei que era para usar a criatividade de vocês aí. Nas duas, nos dois lados tem. Para quem não conhece, os vermelhos, durante a Segunda Guerra, né, no início da Segunda Guerra, a Inglaterra tinha um volume imenso de correspondências. Para quem assistiu aquele 6888, mas lá já era na época dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já tinham entrado na guerra, o volume de cartas era absurdo, né? E ocorria mais um problema, além do volume de cartas e a organização, né, para distribuir essas cartas. A distribuição, a logística de distribuição. Muitas vezes os aviões eram abatidos e se perdia as correspondências. E se sabe que os soldados, né, os combatentes no campo de batalha, sem ter notícia da família e tudo, é dificílimo. Então esse cara aqui, o tenente-coronel John Moore Brabazon, ele aderiu, né, ele aplicou os chamados aircrafts. Na época tinha sido criado pela Kodak em 1930, já utilizando pela British Airways, para poder fazer isso, transportar as correspondências microfilmadas. Então ele falou, não, aderiu a isso, falou, vamos fazer isso para diminuir o volume. Então quer dizer, ó, um simples rolo de microfilme, ele continha 1.500 a 1.800 cartas. Olha o que isso facilitava a vida, né? Em 15 de junho de 42, os Estados Unidos, quando entrou na guerra, aderiu a esse tipo também. Para vocês terem uma ideia, ó, cerca de 150 mil cartas pesavam 1 tonelada e enchia 37 malas postais. Com as microfilmagens, passou a ser uma mala de 20 quilos, né? E eles transportavam, assim que eram entregues, assim que chegavam no destino e eram impressas, os microfilmes, elas eram destruídas. Então facilitou demais o sistema operacional de distribuição de cartas na Segunda Guerra. E no final da guerra, ela entrou em desuso. Em 1 de 11 de 45, ela entrou em desuso. Como funcionava isso? Vocês tinham alguns formulários, eles tinham uns formulários, tinham alguns vazios e tinham alguns já com desenho, que a gente vai ver aqui. O combatente, ele colocava lá o que ele queria, né, as mensagens de carinho, os textos de amor e tudo mais, muitas de amor, que a gente vai ver aqui, e eles eram mandados para o Correio Militar, o Correio Militar microfilmava isso daí, que são as microfilmadas. Era mandado para o destinatário, né, no destino, lá eles eram impressas e entregues para os entes queridos. Então, com essa história, foram muitas cartas, né? Facilitou demais a vida dos combatentes. Aqui começa, então, agora vamos começar. São 52 peças, prometo ser rápido. Essa é a primeira peça da minha coleção, é o que abre a coleção. Aqui, acho que, ó, Dear Mother, né? Então, as moças lindas aqui, possivelmente era um combatente mandando para a mãe. Eu traduzi tudo isso aqui, mas eu não me recordo muito, mas ele... Deixa eu ver, por aí. E a letra tá difícil também, mas I love Lorraine. Então, era uma carta de amor para
a mãe ou para alguém aí. Aí você tem isso, aí você começa, né? A narrativa que nós temos. A segunda imagem é a da apresentação, a que inicia, né? A beleza feminina sexy e deslumbrante. Aí a gente vai começar aqui a beleza feminina na moda, né? Nós temos aqui a moça com chapéu, e tem os cibis aqui, ó, no cabelo dela aqui, falando que eram o pessoal da Marinha, né, da guerra. O que mais? Temos aqui, continuando na moda, num lindo vestido da Marinha também, ó, os cibis. Aí, sentada, colocando sua meia 7/8 aqui, ou um persex. Esse aqui faz parte do grupo dos 4. Eles foram microfilmados, sem destinos, sem origem, e não entregues. E podia ser um formulário, alguma coisa. E aqui a moça falando aqui, ó, tá difícil, a gente só quer a paz, não sei o que, ó. We are all striving for the same thing, ó. Permanent peace. Essa aqui mais uma. Aqui um desenho. Esse aqui possivelmente era uma prova, né? Que poderia ser um formulário, alguma coisa, ou uma brincadeira dos oficiais, igual eu disse já. Esse já não. Esse já é um desenho. O formulário era em branco e o rapaz desenhou aqui uma moça asiática, possivelmente, com os olhos puxados aqui, numa pose sexy. Aqui é o 1, 2, 3, é o terceiro daquele lote. Mesma coisa, sem destinatário, sem origem, sem nada, não entregue, não dobrado. Aqui está um oficial aqui, como a gente diria aqui, no veneno, né? No apetite, e a moça, toda linda aqui de salto, 6/7/8. E o último dos 4 seria esse aqui, ó, tia Berta aqui tranquilamente, lendo o seu livro aqui, ó, Hot Love, também de 6/7/8, toda fumando o seu charuto, tranquilamente, super preocupada. Aqui, esse já seria um formulário padrão, né? No caso, a gente deduz aquelas ali que podem ser, aquelas 4 que podem ser tipo uma prova, eles faziam uma prova antes para depois. Então, esse formulário era distribuído assim, ele já vinha pronto. A pessoa, ela só preenchia aqui tudo que ela queria e depois mandava, era microfilmada e tudo mais. Só lembrando aqui, essa microfilmagem também servia como censura, né? Por ser microfilmado e controlado pelos Correios, eles poderiam fazer controle da censura também, para evitar os espiões e tudo mais aí. Então é fantástico. Esse aqui já a beleza feminina no banho, né? Você tem uma moça, você tem uma moça aqui tomando banho, um oficial aqui enxerido, dando uma olhadinha. Off limits, keep moving, olha lá, não passe dessa parte, não ultrapasse esse limite. Lindíssima. E aqui essa é um pouco polêmica, assim, porque eu levei um tempo para comprar ela. Eu fiquei pensando, mas será que é uma mulher? Será que não é? Será que é? Será que não é? Aqui eu vejo um coque aqui, ó. O quadril parece um quadril feminino, né? A mão aqui tá tampando o seio. A princípio eu achava isso. Mas depois eu comecei a achar estranho, porque não tinha nenhum oficial olhando para ela. Né? Você vê que todas têm um oficial sempre olhando para elas. E daí eu encontrei na internet outro dia que estava mais nítido.
Aí parecia ser um soldado. Aqui parecia ter uma arma, a roupa dele e tudo. Na minha opinião, esse meu vai ficar como ou um soldado, uma soldada feminina aqui, ou um soldado mesmo que se identifica com o gênero feminino e pronto. Aqui, ó, a beleza feminina na energia, né? Correndo, fugindo deles. Ou delas, né? Aqui o rapaz correndo, Valentine's Day, aqui a mulher correndo atrás dele. Esse é o único Argraph da coleção, isso é um Argraph, né? Que era da época da britânico. Ele tem um corte aqui, ó, extremamente fora de esquadro, que eu achei interessante. Muito, pegando o outro. Aqui na dança, beleza feminina na dança, né? O oficial de manutenção, o oficial, o combatente, olhando ela aí toda à vontade, dançando, né? Possivelmente colar havaiano e a saia de rafia aí havaiana. Aqui a mesma coisa, ó. Você vê que os oficiais, pelo jeito, eles se apaixonavam as havaianas. Mesma coisa na dança, beleza feminina na dança. Aqui esse é interessantíssimo. O desenho está de ponta cabeça, né? Ó, o V-meio. V-meio aqui, ó. Está de ponta cabeça. Era um formulário em branco e o oficial que desenhou com o formulário de ponta cabeça. A moça de salto aqui, de vestido, na música, a beleza feminina na música. Essa aqui eu adoro. Para quem não conhece, essa é a Dorothy Lamour, lindíssima, né? Atriz americana. E essa aqui seria a versão artística da Dorothy Lamour. O oficial de manutenção, o oficial combatente aqui não está muito feliz, né? Com a Dorothy Lamour artística. Aqui a beleza feminina na dança do ventre. Temos aí a odalisca. A beleza feminina na mitologia. Aqui a gente tem uma sereia lindíssima. Esse vermelho aqui também é interessantíssimo, porque ele tem um destino, tem origem, tem tudo, mas ele não foi dobrado, né? Geralmente era dobrado para colocar dentro do envelope e entregar para o destinatário. Então a gente também não sabe se foi impresso e esqueceram lá, não entregaram, se foi erro, ficou por lá. Mas ele foi microfilmado, pronto para ser entregue e não foi entregue. Por isso não tem a dobra. A marca da dobra aqui, ó. Ele não tem a dobra. A beleza feminina no fundo do mar. Aqui a gente tem uma peixa linda, com cílios lindos aqui, ó, batom, toda linda. Aqui nos desejos dos combatentes, né? Pedindo um presente para o Papai Noel. Aqui o desejo também do combatente no ovo de Páscoa, né? Não quer um simples ovo de Páscoa, que é algo como um presente, como o Kinder Ovo ou alguma coisa assim. Um desejo de Páscoa, um desejo de Natal. Aqui também, como presente de Natal, enviando possivelmente para o pai, onde que eu vi aqui? Algum lugar. Ah, aqui, ó. Merry Christmas to Daddy, acho que era alguma coisa assim, mandando um presente de Natal
para ele. Linda. Esse formulário é um formulário original. Ele foi entregue o formulário, porque no campo de batalha você tinha essa opção. Você preenchia o formulário, era microfilmado e entregava. O inverso era possível também, né? Os entes queridos aí, os familiares podiam mandar. Só que daí eles tinham que pagar. Então a gente vê aqui, ó, esse foi pago aos 3 cents, conforme descrevi aqui, ó, no e-mail de membros, ó, when sent by others, olha, quando enviado por outros, ó, tem que pagar a taxa doméstica de 3 cents. E esse foi enviado para os combatentes, pagando 3 cents. O presente de Natal aqui também, já embrulhado, linda. Aqui outro formulário, só com formulário original, padrão. Essa aqui, a beleza feminina na preocupação, aqui, ó, toda preocupada. Esse e-mail é interessantíssimo, porque ele foi microfilmado, rasgado. Eles rasgaram, o formulário foi rasgado, aí eles colocaram aqui e microfilmado com ele rasgado. Então tá as duas partes aqui. Outra aqui, essa daqui é nas reclamações, né? O oficial reclamando da moça, falando que, ó, que elas se apaixonam, eles se apaixonam, depois elas levam tudo deles e ainda troca eles pelo motorista. Aqui, chofer. Aqui no trabalho, lindas no trabalho. Esse aqui é interessante porque esse era um formulário padrão e ele tinha variação de cor no vestido da moça. Então aqui, ó, você tem a versão cinza, com vestido em cinza, e a versão em branco. Tinha, tinha alteração nos formulários aí. Esse aqui, a moça sendo cortejada, a beleza feminina sendo cortejada, uma havaiana também, sainha de ráfia, colar havaiano. Esse foi desenhado à mão. Esses desenhados à mão são mais raros, mais difíceis de encontrar do que os padrões, os desenhos de formulário padrão. Esse aqui é a mesma coisa, inclusive é o mesmo destinatário, ó, Glenn Newfort, mesma coisa aqui. Então, o seu correspondente adorava desenhar, aqui mesma coisa, sendo fotografada. Aqui na TV, aqui o Lambi Lambi, aqui ó, como se fosse na TV, ela de biquíni, aqui ela tá com uma máscara de lobo, de urso, alguma coisa assim. Aqui ó, no esporte, no surf. Linda, aqui ó, também havaiana. Na queda, a moça aqui ó, caiu, a hora que ele estava levando, acho correndo a carta, derrubou a moça bateu o cóccix aqui, deve ter doído, saindo até a estrelinha. Toda linda. Aqui também, na queda, esse é um formulário também que partiu dos entes para o campo de batalha, desenhado à mão também. A moça que bateu o cóccix também, ó, na queda. E esse, diferente daquele outro, ele foi free, sem taxa.
Aqui, esse também é interessantíssimo, né? É um dos mais raros, assim, dessa coleção. Casal homoafetivo aqui, né? As duas moças, ó, enviando o coração aqui. E aqui tem, parece um ser do mal, aqui uma morte, olha, com uma interrogação. Eu adoro esse daqui também. E aqui agora começam os pensamentos, né? É a beleza feminina nos pensamentos. Os oficiais lembrando das suas namoradas, das suas mulheres, esposas, mães. Aqui outro. Essa ela já surgiu das nuvens, né? Mais um aqui no dia dos Will Be My Valentine. Olha lá. Você será minha namorada. E o Cupido preparado aqui, bonitinho. Aqui mais um. Oficial da Marinha, encostado no coqueiro. De frente para o mar, chato. E pensando na sua amada, linda. E mais um Valentine's Day. E uma Valentine. Mais um aqui. Esse daqui possivelmente seja do pai, ó. Your loving husband. I'm always thinking of you. Mais um Valentine's Day. Esse é mais simples já, né? Esse aí foi desenhado à mão também, num formulário em branco. Tanto que a seta está até saindo aqui, ó, para fora do formulário. Um desenho mais simples, mas tão lindo quanto os outros. Aqui a mesma coisa, I love you sweet, né? Yes, honey. A moça acho que tá meio brava aqui com o dedo em riste. Uma fita ligando o coração e os dois corações aqui flechados. Essa aqui é da mesma, né? Você vê que é do mesmo também destinatário. Night and day, always. Every day, every hour, always. Quer dizer, noite e dia sempre. Todo dia, toda hora, sempre. Puramente apaixonado. Daí aqui ele tá. Aqui tá à noite, aqui tá de dia, no sol, na lua. Esse aqui já tá tomando um pito, né, da mulher, tá reclamando de alguma coisa. Que sweetheart, I miss you. Ele tá lembrando, acho que de quando levava uns pitos. Aqui, outro, quando ela recebe morrendo de saudades o oficial em forma de Papai Noel, vestido de Papai Noel, até com a pontinha do pé levantada aqui, ó, sweetheart. Esse aqui é um formulário original, inteiro. No caso aqui seria na gestação, a beleza feminina na gestação. Na gestação não, né? Como mãe. Toda linda empurrando o, o carrinho de bebê aqui, seu bebê. Pode ser que não seja mãe também, pode ser que seja uma babá, mas está aqui linda. Esse é um kit. Ele tem esse formulário e tem ela microfilmada já aqui, ó. Esse seria um kit
que é o formulário, o microfilmado e o envelope. Na coleção são 9 envelopes também, todos diferentes um do outro. Então, além dos formulários, dos microfilmes, tem os envelopes também com os modelos diferentes, né? Você tem a janela, os tipos de janelas. Tem janela oval, janela retangular, janela com os cantos chanfrados, com os cantos arredondados. Isso é interessante, mas eu não coloquei os envelopes aqui para a gente ganhar tempo e focar mais nos desenhos. A beleza feminina de Maria, né, toda linda aqui, ó, na manjedoura, os reis magos aqui. E por fim, mais uma Maria linda aqui, com o menino Jesus aqui, o cordeirinho e tudo mais. Seria isso, pessoal. Era mais a intenção maior era mostrar os desenhos e a beleza feminina representada nas cartas dos combatentes aqui. Agora estamos abertos aí a qualquer pergunta, qualquer discussão que a gente. Posso começar, Almir? Pode, deve. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Um questionamento Obrigado. que eu sempre tive, né? É. Parte dos formulários que têm desenhos, muitos deles são feitos pela habilidade de quem estava mandando. Então, esses desenhos Sim, são únicos. Tornam uma peça única porque o desenho é único. E alguns sim, deles sim. são impressos. Você distingue na sua descrição da coleção qual é impresso e qual Não, foi criado pelo autor? não, ainda não. Eu não tive essa. Na verdade, na coleção, como apresentação, assim, eu não tive essa intenção de descrever o desenho. Eu descrevo só na narrativa, né? Com a belíssima Maria, mãe de Jesus, só. Na descrição da peça, eu não descrevo isso. Isso é uma questão polêmica, né? É, Quanto à temática. é. É, eu não descrevo, não. Se você muito purista, o desenho feito pelo remetente não deveria valer, mas tem Exato, pessoas que dizem que sim, vale, usam até o texto. Então, exato. isso é uma semântica enorme, mas eu vejo que como você... É como se você tivesse dois, a grosso modo, né? Você teria 4 tipos de peças. Você teria o formulário a original, com o desenho original e com o desenho feito pelo remetente, e a peça microfilmada, ela com o desenho original e com o feito pelo remetente. Daria, quem sabe, alguma coisa para você explorar aí dentro da coleção. Sim. Isso daí eu queria abrir isso. Isso daí era uma polêmica mesmo por causa disso aí, porque se pode, o desenho feito à mão é aceitável por uns e por outros não, o escrito, né? A descrição como carta deveria ser aceita também, né? Mas Seria interessante. o cara que aceita o desenho aceita o escrito. Ah, então tá. Tá esclarecido. Mas legal, parabéns, muito bacana. Acho que o Obrigado, homem está obrigado. engatado aí. É, bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu entrei um pouquinho atrasado aqui, que eu estava na rua, mas perdi. Quer dizer, acabei não perdendo nada, porque deu aquele probleminha no início, então ficou de bom tamanho. Olha lá, males que vem para bem. Tá vendo? Bom dia aí para todos. Então, eu tive a oportunidade de ver essa coleção, né, lá em BH, né? E eu confesso que eu achei assim um tema super bacana, super diferente. E, de certa forma, até diria assim, emocionante, né? Porque é uma abordagem bem diferente, com base no material. Tem milhares dessas coisas aí disponíveis, né? E aí, de repente, você faz a opção aí por fazer a representação feminina. Isso é muito.
Eu acho assim uma sacada. Acho uma sacada e acho uma sacada também tudo que está envolvido na coleção por conta das coisas sublimares que estão nela, né? Algumas ali que o Almir mostrou. É incrível como, olhando um pouco mais afastado, né, como estava aqui na apresentação, é muito mais fácil ver os corações do que a gente pregado lá na tela, né? Sem dúvida. Na hora lá, a gente teria alguma dificuldade, mas teve gente, né, que bateu o olho e viu de cara, né? Isso, pô, bem interessante. Mas assim, quando a gente tem esse olhar assim um pouco mais afastado, como ela estava mostrada na imagem, eu acho que fica bem claro também enfim, os desenhos, né, dos corações. Tem algumas imagens ali que eu acho que são absolutamente sensacionais, né? Essa discussão que o Reinaldo trouxe, né, dos desenhos é muito legal porque o fato do cara desenhar no Vimeo, para mim, também já é um negócio incrível. E o cara desenhar tão bem a ponto da gente guardar o registro, né, e depois usar esse registro numa coleção, torna a coisa mais incrível, né? Independente se, pô, se vale, se não vale, é a beleza que tá anotada ali, é o registro, né, do que o cara fez, da representação que o cara deu. Isso, para mim, tem muito mais valor do que qualquer questão ali de julgamento semântico, para mais ou para menos. É irrelevante, do ponto de vista da coleção, né, eu acho, né? E tem um que particularmente de certa forma, não sei se é comover, não é a palavra, mas me deixa assim bastante impressionado, que é aquele Vimeo onde fica um registro muito claro, muito objetivo da homofetividade entre as duas moças, né? Exato. Aquele ali é um e-mail particularmente muito especial, porque a gente está falando de guerra, a gente está falando da década de 40 do século passado, portanto, quase 80 anos atrás, né? E você Exato. explicitar dessa forma, né, essa condição é um negócio absolutamente fantástico, sabe? Acho que talvez ali de todos eles, todos são, claro, nota 9, mas esse é uma nota 10, digamos assim, E Exato. né? não poderia ser a filha escrevendo para a mãe? Eu não, pode, talvez, eu não sei, aí teria que ver melhor o desenho, né? Eu até pediria Peraí. se o Almir pudesse colocar ele de volta, Claro. porque eu me lembro que na época, lá quando a gente estava olhando ele, a diferença de idade não me pareceu suficiente para levar isso em consideração, sabe, né? Ah, enfim, pela forma do rosto, mas é uma É o. possibilidade também, é uma possibilidade. Tá aparecendo já, Eu acho né? que a gente já até chegou a falar disso lá, né, quando a gente estava observando o material, né? A questão é que o que intriga é a morte do lado, né? Ou a Isso, sombra. exatamente, exatamente. Eu ia tocar nesse ponto agora quando você mostrasse, né? Eu não Ô, vejo no mano. coração a cara de uma menina, digamos assim, né? Eu vejo o coração, dentro do coração a cara de uma mulher também, né? Então, agora, essa questão ali que aparece no cantinho, né, da morte, né? Aqui. Aí tem várias representações, né? A questão, tá vendo, Reinaldo? Eu não vejo no coração uma menina, eu vejo uma mulher, sabe? Enfim, E aqui tem uma interrogação, é, né? Na pois é, sombra, tem uma cara, sombra aqui. isso, exato, exato. Eu realmente, eu acho isso aí fantástico. E acho que realmente essa questão aqui embaixo, dessa representação, que poderia ser a morte, né? Ela tem vários significados, até porque tem, né, a interrogação ali, é a morte Almir, por você quê? pode Porque dar um um. zoom no que está escrito no coração, no bico do pássaro? Uhum. Peraí. Vai ser difícil. Renato, é mais fácil eu pegar a peça aqui e ver para você. Peraí, um segundinho. A gente já usa a lupa aqui e tudo. Eu acho que é Valentine's.
Ó, Acho que tem To um My Valentine, Valentine. não é? To My É, Valentine, Então, pronto, exatamente. mais do que a simbologia, vai no Aí escrito. pronto. olha lá. Exatamente. To My Acho que aí Valentine. fica. Pronto, É, assim, é Também, assim bem. sai da simbologia. também, Exatamente, também no, exatamente. galera, na cauda do pássaro aí também, nesse movimento, tem algo escrito Isso. também. Aham. Ah, Tem tem sim. mesmo. Peraí. First. Force. Aí, o resto não tá difícil, viu? Está escrito, enganei vocês, pessoal. Refreshment Heart. Tem um heart lá no fim, a É, tem palavra o do First. meio que eu não Ah, é consigo. impressionante. Efeito. Nossa, não dá. O do meio não dá. Mas é First alguma coisa Heart. Eu acho que é a minha. Meu First primeiro coração, meu Experiment. primeiro. É, Exato, parece uma coisa assim. meu Meu primeiro primeiro experimento de impressionante coração. coração. Alguma coisa assim, ó. Isso, exatamente. Expressamente. Eu acho essa peça aí muito, muito especial, um achado tremendo, né? Dentre tantos aí de e-mails que tem. Eu acho essa aí realmente por conta da representação dela, né? Ela deve estar representando. Aí eu te pergunto, Almir, você, pô, eu imagino que você deve ter visto, sei lá, milhares de e-mails para achar, né? 50 e poucos, né? Que se não me engano, que tem aí 52, no isso. 52 na coleção. É, esses que são desenhados, obviamente, são muito mais difíceis de aparecer, né? Sim. É, existe assim uma categorização especial para esses que são desenhados à mão, ou isso você achou tudo misturado mesmo no, Ah, não, é mais no caro. Eles conjunto? cobram mais caro. Uhum, Inclusive, Rubem, não por você ser apaixonado por esse aqui, eu também. Esse é o mais raro uhum. deles e é o mais Eu caro deles. imagino. É, Imagino, o, imagino. o nosso mestre Evair, ele falou que só viu Uhum, esse até hoje. aham, E Porque ele são que, únicos, não assim, é isso? isso, e ele que já manipulou milhares deles, né? uhum. Mas, gente, tudo que for desenho feito à mão vai ser Vai único. ser único. Isso. Pois é, Por isso claro. não vai ter como ver o seguinte, somente os produzidos em série no formulário original Uhum, podem gerar repetição. Aqueles que foram isso. feitos à mão, e aí dá para perceber que foi a arte de quem desenhou, vai Uhum. ser único sempre, não tem É como. lógico, tá certo. Não, e aí a gente ainda tem que realçar, né? Porque a arte é muito bonita, ou seja, a pessoa é talentosa na, na Obras, exato. representação. Eu fico imaginando, eu não consigo fazer nenhum coração, quanto mais fazer todos esses elementos que estão desenhados Os detalhes, né? um negócio absurdamente bacana, muito bonito mesmo. Esse indiscutivelmente é o meu favorito, entre tantos aí legais que tem aí, né? Alguns até mais puxados ali para o cômico e tal, mas esse eu acho que tem uma representação muito bacana aí, dentro do contexto da coleção. Muito legal. Eu realmente eu não conhecia a coleção, né? Fui conhecer lá em BH e achei assim uma sacada muito legal e dentro das representações e das ideias que você tem também, pelos motivos que você resolveu fazê-lo, acho uma coleção muito especial. E eu agradeço o júri. O júri aí que também fiquei feliz da vida com a avaliação lá, mas não vamos falar os valores aqui, os números, né? Vamos deixar em Até off. porque foi numa conversa, Foi em off. foi em off. Uma extra É, avaliação. Acho que o Glauber está com a legal. mão levantada aí. Almir, parabéns. Pode falar, Excelente, Glauber. excelente coleção e dá para aumentar mais, né? A depender da disponibilidade, especialmente financeira. Vou contar um segredo para você. Eu acho que dava. Eu acho que deve estar próximo do limite. Porque eu nunca, de todos que eu visualizei, eu comprei. E agora, tá, eu não sei o que andou acontecendo, mas no eBay, os últimos que apareceram, ó, tá assim, ó, US$ 30. Só que para mandar, o cara quer US$ 50 de envio. Tá ficando inviável. Aham. Então faz tempo que eu não. Ó, desde BH eu montei ela, fechou, não adquiri mais nenhum. E se continuar nessa, vai ser difícil, viu? Almir, novamente parabéns pela coleção, excelente, interessante mesmo. Eu tenho
na minha coleção de circo, se eu não me engano, um, dois vermelhos. Acho que um relacionado com mágica, alguma coisa assim, e outro lá Aham. relacionado com um palhaço. Tem um formulário, inclusive, de um palhaço, de um vermelho, que caríssimo, se não me engano, é US$ 300, mas como você falou aí, Ah, tem uns caros. e é original e sem microfilmagem, é o original mesmo. E assim, não só para você, mas com alguma outra pessoa que tenha o conhecimento. Você falou que no início, quando as cartas elas poderiam ser, elas eram enviadas do campo de batalha de algum outro continente para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e tudo mais. Sim. E imagina só um avião ou um navio sendo abatido ali, um navio sendo naufragado e tudo, e essas cartas todas serão perdidas. Se perderiam todas. E aí também poderia acontecer isso com o microfilme, né? O rolo ali Com da cinema. certeza. Mas como eles, Mas, eles, eles mas guardavam o original, né? aí é isso que eu Era ia perguntar. possível isso, microfilmava tudo de novo e pelo menos não perdia. Elas só Ah, eram entendi. destruídas depois de entregues. Ah, certo, entendi. É justamente isso que eu queria perguntar. Se É, tinha uma segunda cópia da microfilmagem que ele ficava lá no local de origem, ou se as cartas ficariam por um determinado tempo preservadas até que fossem entregues de fato. era a segurança deles, né? Para isso, além de facilitar e minimizar o volume, você tinha essa segurança ainda. Caso abatido, microfilmava tudo novamente e mandava. Só eram destruídas depois de entregues. E assim, não é sugestão, porque eu acho que você tem criatividade demais para isso, mas poderia ter assim, em termos de algumas outras imagens que não tivesse a mulher especificamente, mas, por exemplo, batom, buquê, perfume, algo assim desse tipo, né? Ah, você viu que eu introduzi, né, o peixe, que tinha o rosto feminino, né, a artista, que tinha o rosto feminino, O a coração. sereia, mas no mundo temático é possível, tem que precisar ficar caçando isso aí, mas o foco maior é o desenho do rosto feminino mesmo. Aham. E aí agora sim, só alguns detalhes. Imagina só um soldado enviando um vermelho desse para sua amada lá nos Estados Unidos ou qualquer outro país que tivesse tudo, e aí com um formulário já pré-definido com a imagem de uma mulher tomando banho ou tivesse ali dançando e tudo, para sua esposa, sua namorada ali e E, tudo. e Imagina só. então, você vê que as de esposa, namorada, tudo, elas são mais românticas, né? Mais carinhosas. Essas do banho, tomando banho, eu acredito que era tudo solteiros mandando pro pai, pro amigo, pro tio, pra irmã. Sim, É porque a mulher já estaria lá esperançosa da volta do seu amado. E aí ele então, enviando imagens dessa aí, tudo com a mulher tomando banho nua ou dançando em sua frente, exato. ficaria complicado. E só o Ex- último fato aqui, aí já geraria um pouco de polêmica, é Polêmica é sobre. sempre bom. Ai, 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 é complicado hoje em dia. É aquela questão da atriz que seria, que o soldado está Ah, observando tudo. Dorothy Lamour, adoro o Tilamur. isso. Assim, a imagem dessa mulher que o soldado estaria esperando que fosse uma Dorothy Lamour e não parece ser uma questão assim um pouquinho de racismo, uma coisa, parece ser uma negra, não? Então, não, eu não tinha nem considerado essa parte, assim, quanto à questão do racismo. Só me parece uma pessoa, né, um transformista, um artista, e com alguns detalhes interessantes, né? É, pelo nas axilas e tudo mais, assim. Eu não O que é que está consigo ver, eu escrito? acho, racismo, nada. Eu consigo ver a diferença, né? Você imagina os oficiais na época, você tinha a Dorothy, devia ter por volta de 20 e pouco a 30 anos aí, que ela nasceu em 1914. Então, no fim da guerra, nos fins dos anos 30, ela devia ter uns 25, 30 anos, né? 26 anos. Linda desse jeito aqui. Aí você imagina, para entreter os oficiais lá, parece um transformista, né? É engraçado, assim, Sim. não, E o que é que está não escrito consigo ver. ao lado do vestido da mulher aí? Aqui?
Sim. Ah, vai, Have, vamos tentar na have lupa. the level, né? He- Isn't? eu não É, sei. isn't she lovely? Isn't she lovely? Isn't she lovely? É uma pergunta, tem uma interrogação ainda. Isn't Isso. she lovely? Isso. Traduzindo? Eu acho que isso aí está Ela não muito é mais. É amável? claro que eu entendo que o Glauber está dizendo, né? Hoje isso seria completamente politicamente incorreto e não aceito, Ah, Isso. né? sim, Mas no período eu acho que era tipo assim, pô, o cara está pensando na Dorothy Lamour e me aparece um transformista na frente dele, ele fica com a cara zangada. Quer dizer, uma coisa, uma brincadeira, né? Aham. exatamente isso Uma que eu decepção, né? pensei. Entre aquilo que Exato. ele gostaria e aquilo que, pô, se E que vai, coloca e e vai ainda de coloca encontro ali, com pô, o que o você Rubem não. falou sobre a outra peça, né? Relacionada com Uhum. uma mulher pensando na sua amada lá e tudo, que hoje em dia, né, digamos assim, é normal tudo, mas na época realmente era complicado, né? Na década de 40 não Então, era. isso é curioso, né, Glauber? Porque é o Aham. inverso, né? Hoje, na verdade, aquilo é politicamente correto, a aceitação, né? Muito mais simples. Exato. Enquanto que naquele momento seria muito difícil, quer dizer, essas duas peças, do ponto de vista, digamos assim, das ideias que elas representam, né? Como é que estão invertidas, né? Digamos assim, para os dias de hoje. Tem sim. Desculpa, Parabéns, o Luiz parabéns, está lá com Almir. a mão levantada e eu estou falando Obrigado. aí. Dar os parabéns ao Grande Almir, porque Luiz, eu tive a oportunidade de ver essa coleção lá em BH, né, Almir? é verdade. Bater papo com você, com o Rubem também. Eu já Ô, tinha visto. A gente vê material, por exemplo, vem vídeo, vem apresentação, os e-mails. Aí eu tive a oportunidade de ver uma coleção muito bem montada, foi bem legal, até por conta dessas questões de poder conversar com você e o Rubem lá, foi uma oportunidade bacana, né? A segunda, né? Porque sim, sim. ano passado encontrei vocês dois lá. Exato. E parabéns mesmo, gostei muito de ver a coleção lá e rever ela aqui também, viu? Obrigado mesmo. Obrigado pela presença aí. Almir, Manda. Gabriel, desculpa, é que eu queria voltar na história desse Vimeo. Olha que curioso, no canto superior direito ele tem um calendário. Sim, Então, deve ter algum motivo desse calendário estar aí. Eu não eu já consigo me ler o que está perguntei escrito, também. eu não consigo ler o que está escrito embaixo do 10 de março de 1945. Só consigo ver que é abril, mas eu não consigo ler o que está na linha impressa. Espera aí. Vamos lá. Vamos tentar aqui na lupa na peça original. Aonde seria, Reinaldo? Em cima do. Embaixo do 10 de março de 1945, em cima do 19 de abril de 45. Tem uma linha impressa. Sensor completo address. O resto não dá para ver. Oh, legal, então pode ser alguma coisa de censura, mas não sei, eu posso até Acho que é do pensar. formulário. Posso até pensar que o cara tá lá bravo no seguinte sentido: Pombas, eu tenho uma mulher de verdade aqui e eu tenho que assistir hoje à noite o filme da Dorothy Lamour. Por isso que tem o Ela Não É Adorável do lado. Sei. Exato. Não esquece que o Ela cara não é tá na adorável. guerra, gente. Tudo é válido. Mas vamos lá, Sim, sim. Exatamente. desculpa aí, Gabriel, te atrapalhei. Parabéns pela coleção. Eu me interessei muito porque, assim, primeiramente, eu gosto muito de rosa porque é uma cor que me chama a atenção, né? E, assim, eu não sei se você sabe que quando você começou a falar de mensagem subliminar, nessas coisas, existe muito coração, né? E a gente sabe que Sim. o coração está relacionado ao Deus Eros, que é o Deus da reprodução, o Deus do amor, né? E se Sim. você colocar o coração, ele ao contrário, o anverso e o reverso do sexo feminino tem coração. Não sei se você já percebeu Sim. isso, tanto nos seios quanto nas nádegas, né? Sim, E sim. falando sobre esse coisa aí, como eu assisti muito filme de guerra, essas coisas assim, e naquela época realmente existia muito que alguns soldados, eles tinham um momento que era como se fosse teatro.
Isso é história de guerra quando a gente estuda também. E eles faziam essas coisas de show. Uns cantavam, outros faziam show de apresentação. Provavelmente, Exato, como Dorothy era muito famosa naquela época, então a galera já sabia disso, então começaram a satirizar também, e até pode ter a ser também que um soldado tenha se transvestido dela, né? Para tentar animar a turma também. Tem gente que não gostava, né? exatamente. Podia E nem ser um profissional, podia ser um soldado qualquer só para mas animar o geralmente pessoal, eles né? faziam isso, porque o pessoal, quando vai para a guerra, quando é convocado, né, o pessoal tem várias profissões que vão, né? E vários artifícios que vão, né? Pedreiros, independente do que seja lá, aí cada um faz o seu dom. Uma Exato. observação que eu tenho na coleção é que, assim, eu achei muito interessante a cor, porque, assim, geralmente quando se fala em coisa de guerra, geralmente é tudo preto, branco, cinza, né? Aí você viu Sim, com essa coisa da cor, porque o rosa, tanto assim, ele tem uma coisa de satisfação, não só está relacionado só à feminilidade da mulher, mas está relacionado pela psicologia das cores. Quando a gente até sim, vai construir alguma coisa, pintar alguma coisa, geralmente tem alguns tons rosas, né? Ele traz criatividade e sensibilidade também. exato. Dá um É, pouco de vida, é, né? ele traz vida, porque outra coisa também, quando está muito relacionado a essa história de guerra, de coração, da sexualidade, porque o instinto animal que a gente também, nós somos animais, quando está em período de guerra e período de deflagração, de extinção da espécie, a primeira coisa que o sexo masculino pensa é perpetuar a espécie, Sim, não é? Aí, então, assim, quando tem essas coisas muito de coração, é porque assim, tem aquela ânsia com até aquela morte que tem lá naquele Vimeo lá, daquelas duas moças lá que tem, tá aham, dizendo porque assim, até a perpetuação da espécie, dizer, poxa, eu vou embora e não vou deixar nada, né? E em período de sim. guerra a gente sabe que existe uma destruição em massa da população e é muito interessante isso. Agora, uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, essas impressões que você tem desses Vimeios, Tá. você conseguiu ver a gramatura do papel? Porque eu noto que pela foto aqui, desse, por exemplo, aqui, dá para ver que ele é uma espécie de papel VG horizontal, não é? Esse que está aqui, não sei se é um VG ou é uma impressão só que saiu, rolo, alguma coisa desse tipo. Você conseguiu ver o papel, se tem papéis diferentes ou se é um padrão de papel só? Essa é uma pergunta interessante, Gabriel. Eu nunca cheguei a medir, tá? Eu nunca cheguei a medir com micrômetro, nada disso. Mas só de pegar assim, você já vê que é um padrão e ele não é fino. Ele é um pouco mais grosso, sim. Seria aí não sei, umas 150 gramas, alguma coisa assim. Tá? Você vê que é um papel para microfilmagem mesmo. Mas eu É nunca cheguei a medir, não. Precisamente, não. Com Eu fiquei micrômetro, não. curioso assim, porque já chegou coisa para mim que a pessoa mandou para mim para eu dar uma olhada e eu vi que simplesmente não se tratava de nada, se tratava de uma impressão. Uma impressão. Então, um material É, de guerra, né, que a pessoa adquiriu sim, no leilão. Aí quando chegou, eu coloquei no microscópio, quando eu olhei, disse, olha, isso aqui é uma impressão, isso aqui não é a impressão adequada, isso aqui é uma folha com uma impressão, sendo que pegaram, o cara teve a habilidade de colar duas folhas e fazer a sim, impressão. eu Então, acredito. né, porque infelizmente tem essas coisas, né? E Sim, geralmente, quando o item é muito difícil, geralmente ele é um pouco falsificado, então um pouco adulterado, né? Para sim. poder É possível valorizar a que tenha peça. assim. É que esse Mas daqui olhando para eles assim você vê uma certa, né? O fundo dele, né? Uhum. Sempre vai ser mais escuro, o papel, o tipo de papel, a dobra. Isso são assim detalhes que a gente deduz a originalidade, né? Se pegar uma simples impressão mesmo dá para ver bem a diferença. Porque Mas existe sim, existe é, falsificado sim. esses papéis de 44, geralmente, quando a gente dobra e depois desdobra, ele fica como se fosse um plié, né? Uma espécie de Sim, pliézinho, né? Aí isso é um dos características que dá para ver que ele é bom. Mas parabéns pela coleção, viu? Gostei muito de ver aqui. muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Pessoal, tem mais alguma pergunta, algum comentário? Bom, Almir, em nome do Ninguém CTC, mais. agradeço muito o seu tempo, sua disposição, agradeço ter compartilhado com todos nós a qualidade do seu trabalho e em breve a gente espera ser de volta aqui. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade e pelo carinho.
É um prazer. Ok, meu povo. Então, bom final de semana para todo mundo. E não esqueçam que em dezembro temos Brapex, vamos ter lá o Mir, vamos ter lá Rubem. Então, vamos Bora, aproveitar dos dois lá e vamos estar presente lá para poder entupir os caras de pergunta. bora. Amiga para essas coisas, Rubem. O cara só me traz trabalho, rapaz. Eu nunca consigo me divertir, pô. Ah, vamos lá, a gente vai se divertir com o Almir. Tá certo. Abraço, Um pessoal. Bom abraço, final de pessoal. Bom semana. Valeu, final de gente. Obrigado, semana para pessoal. todo mundo Bom aí. final de semana. Tchau, Obrigado pessoal. aí. Parabéns, Bom final de Almir. Muito semana. legal esse trabalho aí, Abraço. cara. Muito legal mesmo. Obrigado mesmo.